Então, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um diálogo internacional organizado pelo nosso Centro de Estudos Internacionais em Educação. Hoje, o nosso tema, né, é os percursos da internacionalização, da pesquisa na pós-graduação à educação básica. E hoje temos duas pessoas, né, convidadas para nosso diálogo internacional de hoje, né, duas amigas da casa. Temos a professora Eliane Schlemmer, né, a professora Eliane Schlemmer, ela é bolsista produtividade em pesquisa do CNPq, nível 1D, e avaliadora DOC da CAPES do CNPq e da FAPERGS. É pós-doutora em Educação, Ecosistemas de Inovação na Educação na Cultura Híbrida e Multimodal, da Universidade Aberta de Portugal. Doutora em Informática na Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mestra em Psicologia do Desenvolvimento, também pela URGS. Bacharel em Informática pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Atualmente, ela é professora pesquisadora titular do PPG em Educação, também do PPG em Linguística Aplicada, e professora visitante na Universidade Aberta de Portugal, do mestrado em Pedagogia do e-learning. E é líder do Grupo de Pesquisa em Educação Digital, o GPDU, da Unicinos CNPq. E também temos a Gabriele de Souza Alves, ela é mestra, né, a nossa recente mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, pela casa. Foi aluna na St. George International College, em Toronto, no Canadá. Possui formação em magistério e graduação em letras, português e inglês pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Trabalhou como professora de língua inglesa em cursos de idiomas nos municípios de Esteio e São Leopoldo. Tem experiência na área de letras, com ênfase em inglês. E atualmente é diretora no município de Esteio, no nosso estado. Tem interesse nas seguintes temáticas: formação de professores, internacionalização, mídias sociais na educação e tecnologias digitais na educação. Então, muito obrigada, Eliane, Gabi, por estar conosco, né, nesta tarde de quarta-feira. E agora eu passo a palavra para vocês, né, para iniciar o nosso diálogos internacionais. Muito obrigada. Ok, muito obrigada, Julieta, Kátia. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, conversando sobre internacionalização, né? Uma satisfação muito grande aqui estar junto com a Gabi, né? Nossa mais nova mestranda no GPDU, um orgulho para nós, né? E que bom que vocês estão aí para conversar conosco. Então, eu vou... Gabi, tu quer dar boa tarde também, antes de eu abrir a apresentação? Pode ser, né? Também desejar a todos e todas uma boa tarde, né? A gente fica bem... Eu fico bem feliz de estar aqui participando. Também como curiosidade, assim, só de início, eu comecei as minhas curiosidades e inquietações a respeito da internacionalização participando dos diálogos internacionais. Acho que o primeiro evento que eu participei como mestranda na Unicinos foi um evento dos diálogos internacionais promovido pelo centro. Então, foi ali que começou tudo. Então, estar aqui hoje participando, né, também junto com a professora Eliane, que foi minha orientadora, continua sendo, né, vamos continuar ainda essa parceria. Então, é bem significativo, né, para mim. Então, que a gente tenha uma boa tarde, assim, de boas reflexões e discussões sobre esse assunto. Ok, Gabi, vamos lá fazer a nossa dobradinha, então. Eu vou pedir licença para vocês para compartilhar a minha tela. Você só, por favor, sinalize se vocês estão vendo o compartilhamento. Está um pouquinho lerdinho, mas ele vai chegar lá. Aqui. Agora já deve estar compartilhando. Está compartilhando? Sim. Porque eu perco o contato visual com vocês, né? Então, vamos lá. Bom, então eu vou falar um pouquinho dessa trajetória, né, dos percursos da internacionalização, da pesquisa na pós-graduação, à educação básica
do meu processo, vou falar do meu processo. E aí foi muito incrível que quando eu comecei a pensar sobre isso, eu digo assim, não, mas eu não comecei na pós-graduação, nem na graduação, eu comecei na educação básica, esse processo. Por quê? Porque eu fiz parte de um projeto pioneiro que foi criado no município de Novo Hamburgo, né? Então, meu primeiro emprego foi como professora municipal em Novo Hamburgo, que se chamava Centro de Preparação e Iniciação à Ciência da Computação, que era um projeto, então, pioneiro, na época, criado pelo, então, secretário de Educação Ernesto Sarlé, numa parceria com o Laboratório de Estudos Cognitivos da URGS, o LEC URGS, com a professora Léa Fagundes, e em parceria com o MIT, com o professor Seymour Papert, que era pesquisador, né, e desenvolvedor da linguagem e filosofia logo. Então, o meu percurso de internacionalização, ele começa, na verdade, com a educação básica, nesse contexto da educação pública, não é? E sempre acompanhado de pesquisa. Então, a minha formação, a minha vida profissional, a minha carreira como professora, ela sempre esteve vinculada à pesquisa. Porque como era um centro pioneiro, então nós trabalhávamos com crianças da educação infantil até o 5º ano, síndrome de Down, deficiente mental leve, surdos, meninos de rua, né? E formávamos professores, então muitos professores da América Latina naquela época a gente formou, porque era uma coisa nova, eu comecei a trabalhar no CIPIC em 89, o CIPIC foi criado em 1985, então vocês vejam que faz um tempinho já, né? Bom, depois disso, quando eu estava no meu mestrado, nós realizamos a primeira formação de professores via rede de telemática, nós chamávamos, e está aí a minha pastinha, né, onde eu atuei, então, como professora, era um projeto financiado pela CED, pelo MEC e UEA, e uma parceria entre a Unicamp e a URGS, onde nós formamos, então, professores da Costa Rica, né, nos primeiros passos nessa área de educação à distância, educação online, né, que na época a gente chamava de educação via telemática, era assim que se chamava. E ainda nessa época do meu mestrado, eu comecei a trabalhar com o The Palace, que era um web chat, né, onde então ele era aberto, então tu entrava e ali tinha pessoas de diferentes nacionalidades, né, então eu diria assim, uma internacionalização at home, né? Aqui muito mediada pelas questões desse tipo de tecnologia digital. E aí, obviamente, quando eu entro na Unicinos em 89, eu crio o GPDU, ele foi cadastrado em 2004 no CNPq, e essa trajetória, então, ela vai se desenvolvendo em diferentes momentos com essa perspectiva de uma internacionalização, mas também numa perspectiva local. Então, o GPDU, a gente trabalha naquilo que a gente chama de tríade, né? Que envolve a pesquisa, desenvolvimento e formação. Isso muito vinculado também à minha trajetória formativa, né? De alguém que vem do magistério, depois vai para a ciência da computação, a informática, depois vai para a psicologia do desenvolvimento e volta para a informática na educação. Então, tudo aquilo que a gente desenvolve no âmbito do GPDU tem essa pegada forte de uma pesquisa que tem, então, vinculado um desenvolvimento tecnológico, um desenvolvimento na perspectiva sociocognitiva, alguns projetos numa perspectiva mais social, e essa vertente forte da formação em diferentes níveis, né? Educação básica até o estrito sensu. Então, sempre com uma atuação local, regional, aqui tem o Vale dos Vinhedos, nacional, através de editais, Casadinho, Promob, CAPES, FAPTEC, e internacional através desses editais, internacionalização FAPERGS, agora o CAPES-Print também. Bom, e aí, então, eu trago o nosso primeiro mundo digital virtual em 3D, o Alpha World, onde nós começamos ali a trabalhar as questões que hoje a gente chama de internacionalização em casa, né? Eu diria que foi nos mundos virtuais, foi em outros mundos. Então, esse foi um dos projetos que a gente desenvolveu aquela vez também em parceria com Unilínguas, e o interessante nesses mundos virtuais é que, como eles são abertos, tu está sempre interagindo com pessoas de diferentes nacionalidades. E nesse contexto, então, do
do Active Worlds, né, da Unicinos dentro do Active Worlds, eu tive a Luciana Bax, que foi minha orientanda de mestrado, que trabalhou um projeto específico junto com a Universidade de Lyon, na França. Esse processo ele foi se desenvolvendo, aqui está o Slacktion, isso aqui acho que foi 2010, eu nem me lembro, que foi quando eu comecei a fazer minha parceria com o Leonel Morgado, da Universidade Aberta, que na época era professor da Universidade de Trás-os-Montes, que está aqui. Então está ali o logo da Unicinos, já participando naquela época, né, num projeto que era em nível internacional. Aqui, quando surgiu a gripe A, e que nós estávamos com o nosso Congresso Internacional de Educação da Unicinos para acontecer, e ameaçado de não acontecer justamente porque as pessoas não tinham vacina, ainda foi a primeira vez que surgiu a gripe A, né? E a gente disse, não, vamos continuar, vamos manter o evento. Quem não puder participar de forma presencial física, apresenta simultaneamente por avatar na Ilha Unicinos, no Metaverso Second Life. Então, aqui a gente tinha o Padre Verne todo modelado em 3D, e as pessoas, então, que não puderam vir para Unicinos, apresentavam por aqui. Bom, aqui está o Leonel Morgado, né? Esse é o avatar dele, esse é o meu avatar, a Violet Ladybird, e aqui uma dessas nossas conversas num outro evento, que é o Congresso Internacional de Educação à Distância. Então, aí vocês veem como é que as coisas vão acontecendo. Puxando mais para o contexto atual, porque aí tem um grande percurso no meio, né? Em 2018, a Doroteia nos procura para pensar, muito instigada também pelo Padre Marcelo, nessa questão da digitalidade, da conectividade, para pensar a formação dos professores do estricto sensu. E aí a gente cria um curso de extensão que a gente chamou Educação na Cultura, não, Concepção de Cursos na Cultura Híbrida e Multimodal. E, obviamente, né, como isso está em mim, né, se eu faço algo, eu tenho que colar pesquisa nisso. Então, descobri que tinha um edital da FAPERGS de internacionalização e a gente encaminhou um projeto e foi contemplado, então, junto com a Universidade Aberta, que já era nossos parceiros. Então, nesse percurso, a gente vem adensando essas parcerias, entrou também para além do professor Leonel Morgado, o professor Antônio Moreira, que já teve várias vezes conosco. Aqui vocês podem ver uma das primeiras conversas com ele, né, o povo não Unicinos, eu estava em Portugal, né, a Ana em Cascavel, que deve estar por aí, eu acho que o Juliano estava na Colômbia, então vocês veem que a gente tem muito essa questão já dentro do grupo, né? E aqui quando o professor Antônio, então, veio para a Unicinos, a primeira vez que foi em dezembro. Mas ok, mas como é que essa coisa liga com a educação básica? Então, eu mostrei para vocês que, na verdade, o meu processo de internacionalização, ele inicia com a educação básica. Né? E depois vem para a graduação, que eu esqueci de falar aqui, na graduação, quando eu entrei na Unicinos, eu desenvolvi o AVA Unicinos, que era uma plataforma, né, um ambiente virtual de aprendizagem. E esse AVA Unicinos, a gente teve parceria da Universidade Católica do Uruguai para traduzir ele para o espanhol e do Instituto Lincoln para traduzir para a língua inglesa. Então, naquela vez, a gente já fazia, né, naquela época, esse processo, né, de internacionalização do grupo. E aí, com esse projeto mais atual meu, que iniciei em 2016, né, e que agora já encerrou, já fiz relatório, mas que a gente aprofundou ele para as séries finais do ensino fundamental através de um financiamento da Fundação Carlos Chagas e Itaú Social. Então, a gente vincula desde a perspectiva lá do estrito sensu, passando pela graduação até chegar na educação básica. Então, aqui um primeiro ensaio, quando eu estava lá em Portugal ainda, de uma conversa que a Gabriele participou, né, com a Joana Duarte e o professor Antônio Moreira sobre as dimensões da internacionalização. Então, aqui tá as nossas incursões por Portugal, tentando ampliar esse projeto da cidade para Portugal. Então, isso começa em 2018, em Peso da Régua, município Peso da Régua. Então, eu fui convidada, fui lá, dei uma palestra, conversei com o prefeito, aqui está a conversa com os professores, e a coisa foi andando, né? Foi sendo articulada. Depois, em Sines, nessa mesma época, fiz uma outra palestra em Sines, que é no sul de Portugal.
E em 2020, agora em fevereiro, eu fui para lá numa missão docente desse projeto de internacionalização da FAPERGS, onde eu trabalhei diretamente com os professores de Cines. E participou comigo lá por... Foi de tudo aquele dia, né, Gabriele? Foi celular, foi computador, foi tablet. Acabamos pelo WhatsApp, se não me engano, né? E aí está ali a Gabriele, né, a Lisiane, numa conversa nossa com os professores de Cines para articular tudo isso. Então, a coisa estava muito bem alinhavada, já estávamos desenhando um projeto para um Erasmus e eis que veio a nossa pandemia e travou tudo. Né? Então, aqui um outro movimento que eu tive em relação à internacionalização, aí mais na vertente da educação para o empreendedorismo e cidadania global. Né? Esse é um projeto que agora ele está sendo retomado. Semana passada eu tive uma reunião com o professor Jacinto Jardim e já está com a Arid, né, lá com a Sara, para fazer o aditivo, então, para a gente dar continuidade nesse projeto. E quando eu tive, então, lá fazendo o meu professor visitante sênior pelo projeto CapSprint, eu participei também do encontro anual dos coordenadores de classe. Então, a Universidade Aberta é uma universidade que ela só existe no online, e ela é organizada por centros locais de aprendizagem, né, em diferentes regiões de Portugal. Então, cada centro desses tem um coordenador, e eles fazem, que é da cidade, né, da região, e eles fazem essa conversa, essa escuta entre o que o local precisa, leva para a Universidade Aberta se tem competência interna, desenvolve propostas, se não tem, busca com parceiros para poder dar esse retorno. Então, eu tive essa abertura de falar com todos os 20 centros locais de aprendizagem, os coordenadores, compartilhar os projetos que a gente desenvolve para ver que parcerias eram possíveis, né? A mesma coisa, então, com Coimbra, que é a nossa parceira, também no CapSprint. E nesse processo todo, nesse percurso de formação do estrito sensu, que daí acaba vinculando a pesquisa e o desenvolvimento também na graduação e na educação básica, surge esse novo desafio, que é transformar aquele curso de extensão num curso de especialização. Então, o que levou a gente a criar a especialização em educação online no estrito sensu, dentro desse edital de internacionalização FAPERGS, portanto, ele é organizado junto com a Universidade Aberta de Portugal. E aqui tem as conversações, né, que são os convidados, então tem pessoas do Brasil, né, e também tem os pesquisadores portugueses que estão sempre em diálogo conosco nesse processo. No final do ano passado, em dezembro, a gente fez a nossa primeira compartilhações, né, que é, bom, aquilo que a gente desenvolveu desde o início da especialização, que começou, na verdade, em julho, até dezembro, a gente compartilhou para o pessoal que participou do primeiro congresso da Rion Life. Já vou falar para vocês o que é essa rede, tá? Então, nesse processo de internacionalização, aqui vocês veem o CapSprint e o Internacionalização FAPERGS, né? Nós desenvolvemos um seminário junto com a Universidade Aberta, que é ofertado para todos os programas de pós-graduação da Unicinos e da Universidade Aberta. Então, nós temos 10 vagas para a Unicinos e 10 vagas para a Universidade Aberta. Agora, nesse momento, ele está acontecendo na sua segunda edição e tem exatamente o mesmo número de participantes e está sendo uma experiência muito interessante. E esse seminário, então, ele tem... Na prática que a gente desenvolve nele, a gente realiza 2 missões, né? Propõe 2 missões. Uma missão Sherlock, onde Sherlock é o caso da educação em tempos de pandemia, onde então os participantes são instigados a olhar para o contexto da educação atual, né? E investigar um determinado caso e trazer esses elementos para a discussão. Claro que tudo isso é amparado em teoria, em discussão, enfim. E um segundo momento, que a gente chama de missão MacGyver, onde, a partir daquilo que eles identificaram do caso da educação em tempos de pandemia, eles têm que, então, propor uma prática pedagógica inventiva para esse contexto.
Nesse processo, uma das práticas que surgiu foi as Novas Aventuras de Don Quixote, que trabalha, obviamente, com a obra de Cervantes, numa parceria ali entre uma orientanda do PPG em Educação e um orientando da Linguística Aplicada. Então, ampliamos aí essa perspectiva. Aqui está só a abertura da missão Sherlock. Aqui já dá para vocês verem de onde vêm os nossos alunos que estão participando agora, né? Lembrando que a Universidade Aberta, ela é internacional, então recebe alunos de vários lugares, então a gente tem alunos da Ilha da Madeira, da Ilha dos Açores, aqui conosco também. A missão MacGyver. E esse processo do Don Quixote, né? Agora ele entra num outro estágio, onde esses professores do estrito sensu estão pensando numa outra narrativa que vai articular os países que são falantes de língua portuguesa nesse primeiro momento, né? Então, Cabo Verde, Portugal, Moçambique, e tudo a partir da literatura. Outro projeto bem importante para nós nessa perspectiva da internacionalização é o CapSprint. Então, aí estão as universidades que fazem parte do CapSprint. Essas que vieram nesse segundo momento que vocês estão vendo é as que a gente agora quer integrar a partir do momento em que a CAPES olhar para o nosso relatório e dizer, não, vocês trabalharam bonitinho, vocês merecem financiamento para mais 2 anos desse projeto. Então, a gente quer ampliar essas parcerias para outras instituições que já vêm trabalhando conosco, né? Nesctec, que é um laboratório forte de tecnologia em Portugal, a USP, a Universidade de Arkansas e a de Tuscia, na Itália, né? As outras já estão conosco. Aqui está um pouco o time que faz parte desse projeto, especialmente naquilo que compete ao GPDU, que é o desenvolvimento de uma plataforma, né? De uma instalação reticular atópica, como a gente chama. Então, vocês veem que aqui tem o pessoal tanto de Portugal, quanto dos Estados Unidos, quanto do Brasil. Agora, nós estamos, nesse momento, então, desenvolvendo essa plataforma, que se chama Invenira. Então, em breve, vocês vão ter os próximos capítulos dessa novela. E ainda nessa esteira, né, da internacionalização, tem a renovação do meu projeto PQ, onde, então, dentro do CapSprint, eu fiz o recorte especificamente da educação, né, a transformação digital na educação, trabalhando essa questão dos ecossistemas de inovação em contexto híbrido e multimodal. E dentro desse projeto, então, uma das ações é a RionLife, essa rede internacional de educação online, então, que congrega diferentes instituições no Brasil e no exterior. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, rionlife.com, vocês conseguem entrar na rede. Essa rede, ela se constitui a partir de 3 movimentos. Ela foi criada em, acho que foi 15 de maio de 2020, muito movida pela necessidade de a gente compreender como é que os estados e os municípios e os países e as universidades estavam se organizando, quais eram as estratégias que estavam adotando nesse tempo de pandemia. Então, nós começamos a criar, nós criamos 3 movimentos, essa rede ela hoje tem 3 movimentos. O primeiro que a gente chama de escutações, que é composto por lives internacionais e nacionais e uma série de entrevistas. O segundo que a gente chama de conversações e o terceiro de compartilhações. Então, nas escutações, nas lives nacionais, a gente sempre tem um representante da Undime, que é dos municípios, um da Secretaria Estadual e um pesquisador de uma universidade, para a gente discutir como é que são, quais são as estratégias que estão sendo adotadas, o que está sendo feito, quais são os desafios, o que eles sentem falta, né? Como é que a academia pode ajudar, se existe essa conversa entre a universidade e a educação estadual e em nível municipal. Então, tudo isso a gente conversa ali, a partir dessas escutações, a gente busca elementos que são necessários para a gente aprofundar, convida pesquisadores que estão desenvolvendo os seus trabalhos de investigação na área,
e faz aquilo que a gente chama das conversações, que não são lives, né? As conversações, normalmente, elas são orientadas por textos, é um grupo menor, onde a gente vai discutir algo que a gente quer aprofundar. E as compartilhações são o seguinte, bom, a partir disso, o que está sendo feito nesse contexto já? E aí os professores dos diferentes níveis vêm e compartilham as suas práticas. Atualmente, nós estamos fazendo a temporada das compartilhações e das conversações vinculadas ao estrito sensu. Então, os nossos professores da Unicinos estão compartilhando nesta rede. A Conecta Cat, que é uma rede específica para trabalhar o protagonismo infantil, então é com crianças. Também tem o site, e aqui um pouco as nossas lives, né? Aqui que a gente já ouviu, então já foram 3 continentes, acho que 8 ou 9 países, né? 3 estados brasileiros. Então, esse é o processo que a gente vem desenvolvendo. Tá aí um pouco dos dados. Essas são as instituições que estão conosco nessa rede, né? As agências financiadoras. A Conecta Cat, então vocês veem aqui que tem a representação gráfica do nosso mascote, né? Que é o Tomcat, que é um gatinho, explorador guerreiro. Foi o nome que as próprias crianças deram para ele, né? Então, no fim, ficou Conecta Cat, esse K aqui é de Kids, né, and Teens, e acabou ficando Cat, né, o gato em alemão é Cat com K, em inglês é com C, né, mas sonoramente é o mesmo. Então, acabou que a mascote que eles escolheram para Conecta Cat é um gatinho, Tomcat. E aqui as diferentes formas deles representar. Pode ver que aqui foi desenhado no computador, aqui massinha de modelar, aqui a lápis. E esse processo, então, ele vai se desenvolvendo de 15 em 15 dias. Nós temos encontros síncronos no sábado, de 15 em 15 dias, com as crianças de diferentes lugares do Brasil, né, onde a gente, então, vai trabalhando esse protagonismo deles responsável na rede. Aqui, conexões, né, que vocês podem ver, é Moçambique, aqui é uma criança de Moçambique contando para nós, no evento, como é que é o processo deles lá. Aqui são as apresentações de Portugal, né, os projetos que eles desenvolvem lá, no contexto deles. Aqui o momento que vocês vão ver pais, professores, pesquisadores, professores do ensino superior, da pós-graduação, da educação básica, crianças. Então, isso é muito a lógica desse evento que a gente desenvolve no final do ano, né? O e-learning with Ciblicity, que é essa cidade híbrida, né? Que para além de ser geográfica, ela é digital, e o evento da Rio Life. Aqui estão a presença do GPDU no último quadriênio, então esses são os lugares onde a gente teve uma presença, seja a partir de palestra, seja participação em evento, né, seja parceria em projeto de pesquisa, ou seja, de alguma forma o GPDU se fez presente nesses lugares que estão os pontinhos aí. Então, obviamente, né, os azuis do Brasil, o resto fora do Brasil. Então, eu agradeço. Era isso, Gabi? Até me puxei, fiquei em 23 minutos, porque eu coloquei um contador aqui. Então, eu agradeço. Agora eu fico bem feliz de poder ouvir a Gabi, é sempre bom, estou sempre aprendendo com a Gabi fez um projeto lindo, né? A gente tinha uma expectativa que aquele projeto de Cines, em 2020 já era para ele acontecer, né? Eu voltava para cá, eu fui lá em fevereiro, voltando em janeiro nós já íamos começar a trabalhar, também com uma cidade lá de Portugal, do norte, que se chama São João da Madeira, que é considerada a capital nacional do calçado e do chapéu, e nós íamos fazer uma parceria com Novo Hamburgo. E daí, como entrou a pandemia, obviamente parou tudo. Agora, passando a vacinação, a gente vai retomar, porque a gente quer muito, né, desenvolver esse projeto da cidade com as crianças aqui do Brasil, aprendendo com as crianças de lá e vice-versa. Né? Várias questões, desde a Rota do Descobrimento, por isso Cines é um município, né, de onde saiu a Rota do Descobrimento para cá, para o Brasil e para as Américas, enfim, para a Índia. Então, essa é um pouco a nossa ideia. Essa era a proposta inicial do trabalho da Gabi,
Não saiu da forma como a gente queria, mas saiu de outra forma que está muito legal. E a Gabi vai agora apresentar. Obrigada. Então, vou dar continuidade, né? Como a professora Eliane falou, a gente tinha uma ideia para desenvolver ali no mestrado, né? E aí aconteceu que, em função da pandemia, então a gente precisou repensar. Então, vou compartilhar também a minha tela com vocês, e aí vocês me avisem se vão ver. Ok, Gabi. Certinho? Sim. Então tá, né? Eu sou a Gabriele, não sei se algumas pessoas entraram depois, então fui orientanda da professora Eliane Schlemmer durante o mestrado. E aí o que eu vou trazer, na verdade, vai ser um recorte ou um enfoque um pouco maior sobre a internacionalização, né, no contexto da educação básica, a partir do que a gente foi descobrindo durante a pesquisa que a gente desenvolveu, né, no mestrado. Então, essa pesquisa deu origem à dissertação intitulada A Formação de Professores na Sociedade Hiperconectada, Alternativas Emergentes para a Internacionalização e a Apropriação de Tecnologias Digitais na Educação. Então, como a professora Eliane mostrou, né, eu estava imersa em todo esse contexto, participando, né, dos eventos internacionais também propostos pela Unicinos, desde o início da minha entrada no mestrado. Né, eu já me aproximei dessa temática da internacionalização, participando dos eventos do centro, né, participei de vários diálogos internacionais, e aí, né, dentro do IGPEDU, participando também ali da disciplina ali, eu fiz a missão Sherlock, a missão MacGyver também, né, então essa questão da internacionalização foi se apresentando. E aí, essa pesquisa ela foi desenvolvida, né, num contexto de pandemia, onde a gente precisou mudar muito rapidamente, né, devido ao tempo também do mestrado, o que seria, de fato, a pesquisa. Então, ela se desenvolveu nesse contexto de pandemia, de início de pandemia, sobretudo, né, que tem uma diferença já, né, se a gente comparar o início com hoje, num contexto de educação remota, né, afinal de contas, estava todo mundo estudando em casa, tanto alunos de universidade quanto alunos de educação básica. A gente via muitas formações continuadas para esse trabalho com as tecnologias digitais, já que a pandemia ela também evidenciou esse não nem na perspectiva de uso assim de tecnologias por parte dos professores, né? Então aquele início ali, né, meio desesperador de agora como é que a gente vai ensinar, como é que a gente vai continuar com a escola. E também algo que nos chamou bastante atenção, e foi aí que, de fato, se focou a atenção, né, da pesquisa, e foi um aumento no número de grupos de professores e de grupos para professores nas mídias sociais. Então, a gente via muita coisa acontecendo, muita live, muito evento, e aí isso foi chamando a atenção. Então, dentro desse contexto que essa pesquisa se desenvolveu. A partir daí, então, né, eu tive como pergunta de pesquisa como grupos de e para professores no Facebook contribuem para a internacionalização da educação e para uma formação docente voltada à apropriação das tecnologias digitais. E aí escolhi o Facebook, né, justamente por ser, né, uma mídia social mais agregativa, mais aberta do que, por exemplo, o WhatsApp. E foram 2 grupos os quais eu escolhi para analisar e para olhar, porque foram grupos que justamente surgiram nesse contexto da pandemia. Então, um grupo foi o grupo Docência Online, que é um grupo que surgiu no Brasil, né, durante o mês de março de 2020. Esse grupo hoje conta com cerca de 1.100 participantes. E o grupo e-Learning Apoio, que é um grupo que surgiu em Portugal também, no início da pandemia em Portugal, que hoje conta com 37.000 participantes. Inclusive, esse grupo e-Learning Apoio foi um grupo que começou, né, com essa proposta de ajudar professores ali mais, né, naquele contexto das escolas, dos professores que criaram ali o grupo, e ele acabou se expandindo e ficando bem famoso, inclusive, no país, né? Apesar dos 2 grupos serem grupos
que o objetivo principal era apoiar esses professores, né, nesse contexto de pandemia, de educação remota, eles têm propostas um pouco diferentes. Então, o Grupo Learning Apoio, ele era mais de propor tecnologias, aplicativos, questões mais práticas, e o Grupo Docência On Life, ele já era mais no sentido de tentar promover reflexões assim, sobre o que estava acontecendo naquele contexto, naquele momento. Dentre os objetivos, então, que foram desenvolvidos, né, durante essa pesquisa, acho que eu vou focar principalmente no objetivo específico, que é compreender se há e quais são os entendimentos de internacionalização entre os professores. Então, dentro dessa pesquisa, né, que é uma pesquisa de natureza qualitativa, exploratória e descritiva, e se apropriou, né, dos métodos de pesquisa bibliográfica e do método cartográfico de pesquisa intervenção, eu vou apresentar para vocês, então, o que a gente foi encontrando durante a produção de dados, que foi, de fato, mais voltada para a internacionalização, e na internacionalização na educação básica, que a gente pudesse trazer e conversar, né, e sobre tudo isso que a gente encontrou. Então, já na revisão de literatura, né, algumas questões sobre a internacionalização foram encontradas, e aí já nos sinalizaram algumas reflexões importantes a respeito da internacionalização, né, como a necessidade de contrapor um modelo hegemônico de exclusão e desigualdade que a internacionalização muitas vezes ela assume, né, o quanto a internacionalização tem afetado as políticas educacionais no ensino médio, e aí a gente já tem uma questão relacionada à educação básica, né, o quanto a internacionalização ela pode ser compreendida como possibilidade de ampliação de mercados, de terceirização de mão de obra e avanço do capital para a financiarização da educação, que ela pode ser facilitada pelas tecnologias digitais, internacionalização na perspectiva de colaboração internacional, de internacionalização do saber, do conhecimento e, sobretudo, de mobilidade, né, que é o meio mais conhecido, assim, né, mais popular, digamos assim, da internacionalização, e que ela é considerada como um dos principais meios de desenvolvimento no ensino superior, né? Isso a professora Eliane também mostrou na trajetória dela, e que ela está fortemente ligada à globalização e interculturalidade. Então, a partir dessa revisão de literatura, né, e do que a gente foi encontrando, dos autores que nós fomos encontrando, que eu fui encontrando, né, que se desenvolveu, então, a pesquisa. A produção de dados, para vocês entenderem, né, da onde é que eu tirei os dados, como é que a gente chegou nesses resultados. Então, ela aconteceu por meio do diário de campo, né, que ele é bem utilizado no método cartográfico de pesquisa e intervenção, onde a gente eu fui registrando essa participação nos grupos, o que eu via das interações das pessoas, né, como é que aconteciam ali as divulgações dos eventos. E aí, como os grupos, eles de fato tinham bastante pessoas, né, a ideia era fazer uma entrevista com algumas pessoas para poder, então, selecionar esses entrevistados e também ouvir mais gente, né, eu realizei um questionário com participantes desses grupos, né, que eu chamei de questionário sobre internacionalização e mídias sociais na educação, e a partir das respostas desse questionário, então, foram convidados alguns professores participantes para serem entrevistados. Foram um total de 9 professores, 5 do Brasil e 4 de Portugal, 6 da educação básica e 3 do ensino superior. Então, com esses professores, foi realizada uma entrevista para além do questionário, para conversar, então, sobre a internacionalização e as mídias sociais na educação. Aqui eu trouxe um gráfico que mostra a quantidade de professores de cada país que participou do questionário. Então, das respostas, né, dos 100 participantes, dos 100% ali que eu tive, 59 eram de Portugal e 41 do Brasil. Ficou na proporção, até porque o grupo de Portugal é maior, né, então a gente teve mais participantes portugueses nesse momento do questionário. E aí, então, né, sobre as discussões em relação à internacionalização, eu trouxe aqui algumas
algumas falas dos professores durante a entrevista, para evidenciar justamente uma questão que apareceu com frequência nas falas deles quando a gente conversava sobre a internacionalização. Ali nossos alunos são cidadãos do mundo. Essa importância de desenvolver nos alunos competências ditas globais, porque, afinal de contas, eles não são cidadãos de um único país. Então, ao mesmo tempo que isso vinha muito presente na fala dos professores, essa questão cultural, internacional, de estar muito presente na educação, também tinha, como eu trouxe ali o excerto do professor de Educação Básica 1, que ele fala, que ele acha que, por mais que seja tudo global, a gente precisa também ressaltar especificidades locais. Então, essa questão, que também numa preocupação e um receio de que esse global, de que toda essa questão internacional tenha como consequência o esquecimento das especificidades locais ou o apagamento da própria identidade. E nesse sentido, então, buscando entender melhor essa posição deles, a gente viu que realmente faz muito sentido se a gente considerar o tempo presente. Então, alguns autores que eu encontrei durante a revisão de literatura, enquanto desenvolvia a parte teórica, como Streck e Aba, por exemplo, eles falam que a internacionalização ela foi responsável por redefinir as fronteiras entre o local e o regional, entre o nacional e o global. Então, essa é uma discussão importante, considerando o quão vertical e colonial pode ser o processo de internacionalização. Ao mesmo tempo, como a professora Eliane mostrou, ali nas pesquisas, quando ela falou da cibricidade, que a gente fala dessa cidade, que ela não está mais no geográfico, nesse presencial. Então, devido a esse desenvolvimento da digitalidade e da conectividade, a gente observa que essas fronteiras geográficas, muitas vezes, elas acabam desaparecendo. Então, isso é algo que apareceu nesse momento da pesquisa. E aí, por meio de falas dos professores entrevistados, eu trouxe algumas ali de um ensino mesmo global, que a educação está mesmo assumindo uma dimensão internacional, intercultural, e que essa troca ela é muito importante, a gente consegue ver o quanto os professores eles parecem perceber que, independentemente se é na formação acadêmica deles, nas práticas pedagógicas ou na própria curiosidade deles em participar de grupos internacionais, que eles percebem esse caráter que a educação está assumindo. E aí, dentro dessa percepção, digamos assim, algo que a gente vê é o quanto eles enxergam, eles compreendem isso como algo positivo, naquelas falas ali deles, que foi tirada das entrevistas, esse entusiasmo para falar que sim, que a educação realmente está assumindo esse papel. E aí é bem interessante a gente pensar nesse sentido, porque como implementadores, como promotores e também alvos da internacionalização, é importante que os professores eles compreendam esse processo com todos os seus significados, para que eles não sejam, assim como a Knight vai dizer, vítimas inocentes de todo esse processo. Então, no questionário, eu trouxe para vocês algumas perguntas e alguns gráficos, porque eles são bem interessantes para a gente pensar sobre essa questão, as respostas de alguns dos professores em relação a algumas perguntas. Então, por exemplo, quando eles foram questionados se participar de grupos ou eventos com professores de outros países é um critério importante, 76% dos professores disseram que sim, que eles compreendem como algo importante. Em relação à interação com professores de outros países e se eles acreditam que isso pode contribuir para a prática pedagógica, foi quase unanimidade, 98% acreditam que sim. Nessa questão, se eles costumam participar de grupos com professores de outros países, foi um pouco menor a quantidade que disse que sim, e aí isso foi bem curioso e, de repente, precisaria, a gente até conversou durante a análise ali dos dados, que talvez mereceria até um estudo mais aprofundado, porque dentro dos grupos que eles participam, os professores que responderam esse questionário participam daqueles grupos no Facebook.
E quando a gente olha quem são os participantes do grupo, a gente consegue identificar pessoas de outras nacionalidades da lusofonia e até mesmo de fora dela. E mesmo assim, eles não identificam esses grupos como grupos né, que sejam com professores de outros países ou grupos internacionais. Então, talvez, né, pela maior parte das interações em português, tenha acontecido isso. E aí, com esses professores que responderam que não costumam participar, foi questionado por quê. E aí, com base nas respostas deles, foi montado, então, um material gráfico, né, onde a gente pode ver as justificativas. E aqui apareceram questões muito importantes, né, para a pesquisa. Então, praticamente metade disse que não teve oportunidade de participar, e essas respostas, elas, na maioria das vezes, vieram junto com justificativas de que eles gostariam muito, de que eles consideram importante. Então, né, mais uma vez, isso mostra o quanto esses professores compreendem, né, que é importante essa participação, esse contato com professores de outros países. Em segundo lugar, o fato deles não falarem inglês, e aqui foi algo que rendeu uma discussão bem legal, porque não tinha, em nenhum momento, a pesquisa, o questionário, tinha alguma questão idiomática, assim. Então, na hora que eles foram justificar, eles já associaram o fato de não falarem inglês com a justificativa de não participar dos grupos. E aí os outros, né, que não teriam interesse, que consideram as realidades muito diferentes, né, do Brasil com outros países, então não veem de que forma aquilo pode contribuir. Falta de tempo devido às atividades, né, escolares, ao trabalho, e uma minoria, né, que tem contato com professores de outros países de maneiras diferentes. Então, em relação a essa questão idiomática, né, e o pensamento automático por parte dos professores de que o inglês era a língua internacional, né, que o inglês como sinônimo de língua internacional. Então, isso é um resultado do que Santos denomina de globalismo localizado, que é quando um determinado fenômeno local é globalizado com sucesso, né? Nesse caso, a língua inglesa, que se tornou, com o passar do tempo, a língua franca mundial, né? O que Streck e Abba também, né, nesse pensamento, dizem que esse pensamento ele vem de uma concepção simplificada que considera internacional tudo que vem do exterior, né, principalmente daqueles países ditos desenvolvidos ou países do centro global, ou aquilo que é escrito em inglês, né? Se está em inglês, é internacional. E aí, é bem interessante, eu trouxe o excerto da fala de um dos professores entrevistados, que nessa parte da entrevista, quando a gente falava sobre as experiências internacionais, ele relatou de um doutorado sanduíche, que uma parte do doutorado dele foi em Portugal. E aí ele comentou que, né, que ele até podia falar português e que numa determinada apresentação lá que eles tinham, as pessoas podiam falar nas suas línguas, mas ele afirmou ali, né, que para a internacionalização, o inglês é a língua básica, né? Então ele disse que as aulas eram todas em inglês, que ele tinha colegas, mas que nenhum deles se sentia à vontade para falar em espanhol ou em italiano, e que então as aulas em inglês. Ele até brincou ali no final, né? E eu que me vire para aprender o inglês, porque às vezes também, né, tem essa ideia de que vai para Portugal e vai só se comunicar em português. Então, é possível ver também nas interações dos grupos, e aqui eu trouxe alguns prints das telas, né, que mostram publicações nos grupos que há predominância da língua portuguesa, mas que tem publicações que vão desde dicas até textos em língua inglesa, né? Então, a língua inglesa ela é a segunda língua mais utilizada nestes grupos no Docência On Life e no e-learning apoio. Então, dessa forma, né, como a gente vê nas imagens e no relato dos professores, a língua inglesa ela continua se perpetuando como a língua global. Então, é bem comum a gente ver nas publicações, e vem coisas, né, o quanto, às vezes, os eventos ou os cursos, mesmo que eles não sejam apresentados na língua inglesa, né, eles têm no nome ou na chamada palavras nessa língua, né? E a Knight diz que isso é uma tendência da anglicização, né, o que outras pessoas também chamam de imperialismo linguístico, que é essa dominância do inglês em casos que ele não é a língua nativa.
E aí, né, os autores também encontrados durante a revisão de literatura, eles dizem que essa é uma questão bem importante, né, quando a gente vai pensar na internacionalização. Então, principalmente quando a gente pensa a respeito de qual internacionalização contribui, de fato, para o nosso desenvolvimento como um país do sul global, no nosso caso, né? Então, isso é bem importante de ser discutido e de ser pensado, né? E aí, nesse sentido, pensando na chegada da internacionalização na educação básica, a gente até estava conversando com a professora Eliane antes, assim, quem começa? Eu começo, né? Porque, na verdade, a gente disse, não, vamos começar do ensino superior da pós-graduação, que é, de fato, assim, seguindo essa cronologia, assim, né? De como surgiu, digamos assim, né? De como começou esse processo de internacionalização. Então, né, a gente sabe que a comunidade acadêmica ela reage aos efeitos da globalização se inserindo em cenários globais através de mobilidade, de participação em eventos, de publicações internacionais, né? E dessa forma, né, é possível perceber a presença da internacionalização em todos os ambientes no ensino superior, né? A Stalivieri vai, inclusive, apontar, né, que os benefícios da internacionalização do currículo, né, que são ações como a inclusão da literatura de outras nacionalidades, estudo de caso, análises de situações a respeito de alguns países, e que os benefícios, né, no caso, que essas oportunidades elas trazem para os conhecimentos adquiridos durante a formação. Então, essa mesma racionalidade que se impôs e que vem se impondo no ensino superior e na pós-graduação, ela já está se alastrando na educação básica, né? Então, o Thyssen, por exemplo, ele vai nos dizer que ela vem se alastrando num ritmo menos acelerado e menos agressivo, até porque a educação básica ela possui um preço e um valor econômico diferente do ensino superior, né, no que diz respeito à comercialização em escala regional e global do ensino, mas que o ensino médio, principalmente, ele já vem despertando um interesse maior pelas possibilidades de mobilidade estudantil, que podem ser oportunizadas pelos projetos de internacionalização. E ele vai falar também, né, da influência que as escolas internacionais exercem na formulação e no desenvolvimento de políticas educacionais e curriculares nos sistemas oficiais de diferentes países, né? E aí ele vai dizer que essas escolas internacionais e que as redes de agenciamento que sustentam elas são referência no que diz respeito à forma ranqueada de avaliar. Até o Rio Grande do Sul agora está passando por uma avaliação, né, que é o Avaliar ETRI, que é uma avaliação que visa ver quais foram as aprendizagens dos alunos nesse contexto da pandemia nas disciplinas de português e matemática. Então, até o dia 11 de junho, todo o estado do Rio Grande do Sul, da educação básica, está passando por essa avaliação. E aí, então, o Thyssen vai falar justamente que essas avaliações em larga escala, ou a aceitação e a implementação das orientações internacionais relacionadas às mudanças curriculares, elas evidenciam um alinhamento e uma aproximação entre as ações do sistema oficial de ensino dos países e as escolas internacionais. E aí ele vai dizer que no Brasil, especificamente, elas se relacionam com ações que envolvem a gestão curricular, em aspectos que incluem avaliação de rendimento escolar, seleção e proposição de conteúdos de conhecimentos, arquiteturas curriculares e formação de professores. E aí ele vai alertar, né, para a preocupação em relação a essas implementações, a essa política curricular no Brasil, porque ao perseguir os indicadores trazidos por padrões internacionais, né, ela acaba reduzindo as finalidades da educação básica e tornando ela, né, de uma forma geral, mais instrumental. Então, né, ele diz que alguns exemplos disso foram os textos das reformas curriculares que passaram, né, o ensino médio, né, com a implementação do novo ensino médio, e a formulação da BNCC, né, que são documentos que assumem essa lógica. E aí também, né, nas entrevistas conversando, eu coloquei ali um excerto
da fala de uma professora que diz justamente isso, né, que quando ela estava falando sobre a BNCC, ela fala que a BNCC precisaria abrir espaço e que as novas reformas justamente tiraram esse espaço de discussão que seria tão importante, né, que diminuíram os períodos das disciplinas, né, que trazem consigo a arte e o senso crítico. Então, na verdade, o que o autor também fala, o que o Thyssen vai dizer, é que o debate ele não é em torno da internacionalização da educação ou da internacionalização dos currículos, mas que dependendo da forma com que eles forem organizados, eles podem sim promover, de fato, uma ampliação universal do direito de todo cidadão ao conhecimento e à educação de qualidade. Mas é importante a gente ficar atento quando as redes políticas, muitas vezes, elas vão se apropriar desses discursos com outras intenções. Então, é muito importante, né, que os professores, também professores da educação básica, né, mas no geral, eles fiquem atentos, eles compreendam esse processo para justamente, né, conseguirem olhar para ele de uma forma mais crítica. E como um dos meus objetivos era, então, ver que entendimentos de internacionalização predominavam entre os professores, eu trouxe para vocês uma tabelinha que mostra ali quais foram as compreensões de internacionalização que foram encontradas nessas entrevistas e no discurso dos participantes da pesquisa. Então, né, como a compreensão no sentido de mobilidade acadêmica, quando eles relataram não só as experiências deles de formação, mas também o incentivo que eles recebem das escolas para terem experiências em outros países, das escolas e das universidades, né? A questão da internacionalização em casa é bem interessante a gente pensar que por meio dos relatos, né, tanto de formação quanto de atividades que eles desenvolvem nas práticas pedagógicas, já a gente pode afirmar que eles têm, que eles participam de práticas de internacionalização em casa, que eles estão experimentando, inclusive, já com os alunos em sala de aula, né, a ideia da internacionalização curricular, né, que foi o que mais apareceu nas falas deles, que foi possível afirmar, então, que eles compreendem a internacionalização como algo que se dá por meio dos currículos e das disciplinas, e eles exemplificavam através de atividades que eles promoviam ou que eles participavam, e que, na maioria das vezes, são atividades com o intuito de contribuir para o desenvolvimento de competências compreendidas como globais, né, que auxiliam o aluno a compreender o seu papel como um cidadão do mundo. Então, né, essa é uma prática de internacionalização curricular. A questão da internacionalização compreensiva, né, que surgiu também na fala de um professor, né, porque não é algo que é realizado somente por meio do currículo ou de uma disciplina específica, mas que se institucionaliza em todos os setores da escola ou da universidade, né, desde a sala de aula até a equipe de marketing, por exemplo. E a ideia de cooperação internacional também que apareceu, né, que através do relato de professoras que contaram como elas têm desenvolvido projetos e trocas com professores de outros países. Então, né, que elas compreendem que essa questão da internacionalização ela se dá também a partir de trocas cooperativas com esses professores. Então, né, por meio aqui da tabela e dos relatos, né, é possível afirmar, então, que eles realmente compreendem, né, que a educação está assumindo cada vez mais esse caráter internacional, global e intercultural, e quanto isso está evidente, né? Então, essa ideia de que a internacionalização está cada vez mais próxima também faz com que ela seja compreendida como algo democrático. E essa palavra, né, democrática, também apareceu nas falas dos professores. Então, essa compreensão da internacionalização como um processo democrático, ela apareceu quando, né, alguns professores comentaram nas entrevistas do fato da internacionalização ao alcance de todos de uma maneira mais igualitária, né? Algumas relataram, inclusive, esse acesso mais fácil às parcerias internacionais, de que antes ficava dependendo da escola, da mantenedora de uma instituição para fazer essas parcerias, e hoje
inclusive, né, por meio das mídias sociais, ela pode ir lá conversar com outros professores e estabelecer essas parcerias, né? Então, e aí a importância, né, da gente pensar e da gente olhar para essa questão democrática, né, de uma forma crítica, porque se a gente parar para olhar e entender, na verdade, numa primeira aproximação, de fato, a internacionalização ela parece ser algo mais inclusivo, né, pela forma com que ela se manifesta, mas se a gente parar para observar, e aí isso foi algo que apareceu também na pesquisa, a gente vê que nem todos os países possuem o mesmo prestígio dentro desse processo. Então, por exemplo, é algo que a gente observou e até a gente conversou bastante durante a análise ali, né, dos dados que foram sendo produzidos, foi o quanto no grupo e-learning apoio, por exemplo, as interações eram diferentes quando um professor de Portugal postava alguma notícia ou alguma publicação, alguma coisa, né, e quando era um professor do Brasil que colocava quanto às interações, isso era algo que se repetia muito, né, então, e também, né, analisando as falas dos professores entrevistados, né, quando eles se referiam à interação com os outros países, os professores do Brasil sempre falavam, né, nesse sentido de absorver o que os outros professores dos outros países têm para ensinar, da importância deles aprenderem com os outros países, enquanto os professores de Portugal sempre se colocavam nesse sentido assim, né, de troca, de participação, enquanto os professores do Brasil se colocavam de uma forma mais passiva, né, aqueles de Portugal tinham de fato uma atitude mais ativa. Então, essa questão foi muito vista, né, dos professores brasileiros quererem aprender com alguém que deu certo, que é mais desenvolvido, que apresenta uma realidade melhor, né? E a gente, enquanto né, professores do Brasil, assim, esses professores não conseguem se expressar com naturalidade, né? Como eles também são produtores de conhecimento, que eles também são capazes de ensinar, né? E muitas vezes essa racionalidade ela é propagada dentro dos próprios cursos de formação, né? Porque normalmente é dada prioridade para autores estrangeiros, quase na totalidade das vezes, autores europeus e norte-americanos, e às vezes a gente acaba deixando de lado autores brasileiros ou latino-americanos. Então, essa, de fato, é algo que é muito propagado entre nós, assim. E aí, a importância, né, da gente, enquanto professor, enquanto educação, pensar, né, que, de fato, se a gente quiser ter uma internacionalização que não seja a internacionalização hegemônica, né, se a gente quer, de fato, ser independente, a gente precisa pensar, né, no quanto a gente é capaz de gerar conhecimento próprio e de ensinar também. Então, outra questão que apareceu também foi, dentro desse discurso dos professores a respeito da internacionalização, foi da universidade como o principal local, né, de promoção de internacionalização ou desse contato com os professores de outros países, né? Inclusive, eu trouxe um excerto da fala de um professor que ele vai dizer que ele acredita que a escola, né, a instituição, a mantenedora, em parceria, em diálogo com a universidade, que deve promover, né, essa internacionalização. E aí, né, já que a gente está falando de universidade e de formação, então eu vou falar um pouquinho sobre essa relação da internacionalização com as tecnologias digitais, para que a gente possa, de fato, pensar em relação à formação docente. E aí eu trouxe também um outro excerto, até foi bem grande, eu fiquei pensando ali, trago todo, não trago todo, mas achei tão interessante o que essa professora da educação básica, ela diz, né, que nesse sentido de educação internacional, intercultural e global, do quanto essa questão das tecnologias digitais influenciam para isso. E aí ela relatou numa aula que os alunos trouxeram a questão da eleição nos Estados Unidos, e ela disse, né, que sem telefone, sem internet, talvez eles não saberiam e não se interessariam em saber do Trump ou do que estava acontecendo na Europa. E ela diz que dentro da sala de aula, onde mais ela vê essa questão internacional, é de fato vindo dessas fontes digitais.
Então, pensando, né, em internacionalização em casa, internacionalização do currículo, como alternativas à mobilidade acadêmica, né, as tecnologias digitais, elas de fato, elas podem ser mais do que facilitadoras de experiências como potencializadoras, né, considerando que, por exemplo, dentro da universidade não são todos os alunos que tenham de fato condições de realizar, por exemplo, um intercâmbio. Então, as tecnologias digitais em rede, elas permitem que a gente conheça países de outros continentes sem, né, sair da frente do nosso computador, que a gente fale com pessoas nativas de outros idiomas, né, que a gente veja como são outras cidades. Claro que, né, não são todos os aspectos, né, que a gente vai conseguir através das tecnologias digitais, né, a experiência de residir em outro país, né, imergir numa outra cultura, seja pela convivência diária, pelos aspectos climáticos, gastronômicos, mas, né, as tecnologias digitais, elas podem sim trazer, né, muitas contribuições e tornar de fato essa internacionalização um pouco mais acessível, né? Então, nesse sentido, é necessário que os professores eles sejam capazes, né, de aproveitar esse acesso e o interesse dos alunos, dos estudantes ali por temáticas de nível global, como aquela professora falou, né, das eleições dos Estados Unidos, e favorecer, né, esse desenvolvimento de competências e de conhecimentos capazes de contribuir para o desenvolvimento de uma consciência e de uma cidadania global. E aí, nesse contexto, quando os professores foram questionados, né, se era possível desenvolver competências de aprendizagem cooperativa, tomada de consciência de si, dos outros e do meio, empatia, diálogo, que eram questões, que são questões presentes nos materiais orientadores de Portugal e também do Brasil, né, para a formação de professores, todos eles disseram que sim, que acreditam que essa interação deles com professores de outros países contribui. E aí eu trouxe o exemplo de um professor de educação básica que ele diz, né, que nas aprendizagens ele recorre a muitos colegas estrangeiros, porque a educação é mesmo algo global, e que nessa troca de experiências, nessa cooperação, né, na tolerância com os outros, que ele cresce como ser humano e enriquece a nível de conhecimento e cultura. Então, isso foi algo também que apareceu na pesquisa. E aí, então, né, já estou me aproximando do final, estou terminando. No título da dissertação, a gente trouxe, né, alternativas emergentes. Então, o que são essas alternativas emergentes? São questões que emergiram desse contexto, né, de pesquisa, de reflexão a respeito da internacionalização, que a gente pode trazer para dentro da formação docente para pensar, né? Então, eu trouxe algumas contribuições, né, que podem nos auxiliar nesse sentido. Então, em relação ao currículo, né, as instituições possuem os programas, as grades curriculares, né? Então, garantir nesses momentos, né, que os alunos, que eles de fato possam trazer ideias, sugestões, dúvidas, né, que elas não sejam só respondidas num determinado momento da aula, mas que elas sejam de fato exploradas, né? Por exemplo, né, se for vir um professor de outro país, dá oportunidade talvez para que os alunos escolham o país ou que ênfase que vai ser dada, né? Então, nesse sentido, olhar para o currículo nesse sentido, assim, né, de como a gente pode trazer essas questões para dentro da formulação ali do currículo, né? Da mesma forma, é importante para esse momento que a gente vive, que a formação de professores, de fato, ela contribua para a promoção, né, e para a apropriação das tecnologias digitais, e para isso é necessário repensar a forma com que elas são aprendidas, no caso, são ensinadas, né? Então, para que um aluno ele possa, de fato, se apropriar das tecnologias digitais, ele precisa muito mais do que ver ou ouvir, né? Slides, enfim. Ele precisa explorar, experimentar, mexer, criar com o digital no processo de formação, né? Então, e como a gente vê que as tecnologias digitais, elas promovem, né, podem promover essa internacionalização, investir nessa apropriação das tecnologias digitais também é investir em internacionalização, se a gente pensar dessa forma. O sentido das práticas de internacionalização, né, elas se fazem cada vez mais emergentes no contexto, se a gente quer romper com essa lógica hegemônica colonial e promover, né, uma formação crítica e intercultural.
a internacionalização, ela está cada vez mais integrada aos currículos escolares também da educação básica. Então, é importante que os espaços de formação, eles se tornem também espaços de promoção de conhecimento próprio, autêntico, sem imposições estrangeiras acríticas e que contemplem, né, particularidades identitárias de cada região ou cultura. E a questão, né, também dos ambientes de formação, né? Uma coisa que surgiu muito no diálogo com os professores era o quanto a formação deles, muitas vezes, ou o que é oferecido de formação para eles, é descontextualizado daquilo que, de fato, eles sentem necessidade de aprender mais dentro da sala de aula. Então, isso faz com que eles se afastem, muitas vezes, dessa formação. Então, esse sentimento de frustração e esse desinteresse, né, às vezes eram porque as formações não tinham nada a ver com aquilo que eles, de fato, precisavam. Então, alguns autores, né, já afirmam que é necessário que a pesquisa no ensino, né, a pesquisa, a pós-graduação, né, o ensino superior e a educação básica, elas sejam efetivamente ligadas para que a gente possa contribuir para esses ambientes de formação mais adequados às necessidades e aos desejos dos professores e, de fato, possa auxiliar eles, né, a desenvolverem práticas pedagógicas, né, inovadoras e inventar novas práticas, né? Então, a princípio foi isso, assim, dessa parte, desse recorte, assim, da internacionalização, foram esses dados, né, produzidos, encontrados durante a pesquisa, e agora acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, professora Eliane, Gabriele, pela fala de vocês. Foi muito interessante, muito rico ver vocês. Acredito também que para os participantes, né, do nosso diálogo. E enquanto vamos, né, quem quiser levantar a sua mão, né, para fazer alguma pergunta, algum comentário, eu fui tomando nota, né, aqui no meu caderno. E foi muito interessante, né, o resgate da trajetória da Eliane, né, como foram os inícios, o seu percurso, né, da internacionalização, né, e como isso vai mudando ao longo do tempo, né, e como depois isso se plasma na pesquisa. Eu acho também muito interessante, Eliane, essas articulações, né, entre pesquisa, ensino, extensão, e também essas articulações entre diferentes sujeitos. Então, tem envolvimento de professores, pesquisadores de diferentes países, mestrandos, doutorandos, bolsistas de IC, né, professores de educação básica, crianças também, né, como essas articulações são muito importantes. E como isso, né, permite olhar para um processo de internacionalização de forma inclusiva, ou como a Gabriela estava colocando agora há pouco, né, pensar na democratização da internacionalização, porque quando a gente pensa, né, isso foi também trazido, né, por uma fala dos professores, os nossos alunos são os cidadãos do mundo. Tá, mas como que eu torno um cidadão do mundo se pensando além da mobilidade, né? Pensando além dessa mobilidade física das pessoas. E é interessante, né? Foram trazidos diferentes conceitos, então a internacionalização em casa, a internacionalização do currículo, né? E isso como vai dando um corpo para essa concepção da internacionalização inclusiva e que abrange diferentes níveis educativos, diferentes sujeitos. E eu estava colocando no chat que hoje a gente, na nossa prática de pesquisa, teve uma discussão nesse sentido, né, de como pensar a internacionalização além da mobilidade. Então, foi muito interessante ouvir vocês. E eu vou deixar uma pergunta, eu sei que a Gabi tem que sair agora, eu vou deixar uma pergunta para
Eliane, né? Enquanto também os nossos participantes vão preparando também as suas perguntas e comentários. Eu fiquei muito curiosa, Eliane, para saber, né, como vocês têm lidado no seu grupo de pesquisa a questão das diferentes línguas, né? Porque aí eu vi, né, que tem o português, mas tem o inglês, também tem o espanhol. Vocês têm contato com países, né, da língua espanhola. Então, como tem lidado no interior do grupo com essa questão linguística, né? Essa seria a minha pergunta. E eu agradeço novamente o tempo de vocês para estar nesta tarde de hoje. Então, Julieta, acho que é bem importante esse teu questionamento, né? Ali no GPDU a gente tem pessoas que dominam bem o espanhol, outras dominam o francês, outras dominam o inglês. Então, cada um vai achando o seu caminho dentro desse processo, né? Agora, uma coisa é bem importante. Ainda quando a gente fala em educação básica e formação de professores para educação básica, né? A língua portuguesa é o que viabiliza. Né? Então, por exemplo, eu tenho a Luciana Bax, foi minha orientanda de mestrado e do doutorado na Unicinos, hoje ela é professora do PPG em Educação no Nila Salle. Ela está fazendo um projeto trabalhando com crianças do Brasil e da França. E não é fácil, né? Porque tem essa questão, ainda mais se a gente fala também em escola pública, né? Às vezes tu pega uma escola bilíngue, como é o caso da escola da Janaína, né? Aí esse processo ele é um pouco mais tranquilo. Agora, na maior parte das nossas escolas públicas, não tem, né? Mas o que eu acho importante, né, Julieta, disso tudo, é você estar exposto a uma situação assim, né? E tu perceber a falta, a necessidade e a possibilidade que tu tem de buscar. Mesmo na Conecta Cat, né, que é a rede das crianças, esses dias nós estávamos conversando com o pessoal ali, daí diz uma das crianças assim, eu tenho umas amiguinhas que moram na França e outras que é do Canadá, dá para chamar? Né? Então, quer dizer, bom, vão ter que se virar. A própria questão da língua de sinais, né? Então, agora, o próximo sábado que a gente vai se encontrar com eles, que é esse sábado, acho que é, vai vir uma criança surda. Elas nunca foram expostas a esse tipo de situação. Como é que vai ser? Não sei, nós vamos aprender junto. Eu também não falo língua de sinais, né? Eu também não sou fluente assim nas línguas. Mas o importante é que a gente vai achando formas de se comunicar e de viabilizar aquilo que a gente tem em comum, né? O desejo que a gente tem em comum, seja de pesquisa, desenvolvimento, de formação. Então, acho que a questão vai por aí, né? A própria questão da facilidade que a gurizada tem com as tecnologias. Tem muito professor que... Nós, ali na Conecta Cat, a questão de edição de vídeo que a gente está aprendendo com eles de outras tecnologias que a gente nem imagina que tem, né? Então, é essas trocas que eu acho que enriquece. Muito obrigada, Eliane. Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Fica aberto agora o espaço. Que o povo já está cansado. Está cansado, povo, né? Final de dia. Mas assim, o que eu... Depois de várias reuniões, né? Depois de vários encontros. Eu estava brincando, estava com o Joãozinho, eu estou com ele desde as 9 da manhã, me orientando de doutorado, porque hoje era o dia da orientação dele, aí de tarde a prática de pesquisa, né? E agora a gente está aqui. Mas eu acho assim, né, Julieta, para nós é uma alegria muito grande a gente poder contribuir, né? A gente sempre que pode, que lembra, né? Quando faz as postagens, coloca ali o centro, porque eu acho que é uma iniciativa importante que a gente teve ali no PPG Educação, agora junto com a Linguística e com a universidade, no
âmbito mais geral, né? Então, eu acho que essa iniciativa ela é muito, muito bonita, né? E também ajuda os nossos alunos, né? Então, a Gabi começou dizendo, olha, a minha primeira experiência que eu tive na Unicinos foi num encontro do Centro de Estudos, né? Então, eu acho que isso é muito bacana, assim, de ver. E também como é que esse centro pode, aos poucos, também ir se aproximando da educação básica, né? Dessa perspectiva da formação dos professores para além da universitária, essa formação continuada mesmo, né? Sim, é bem por aí. Também essa questão, né, que tu comentou, eu também lembrei muito da Gabi, né, quando ela ingressou e também essas primeiras participações dela nos diálogos. A gente sempre pensou o nosso Centro de Estudos Internacionais em Educação como um espaço formativo, né, que servisse para pensar a internacionalização, para que os nossos estudantes conseguissem pensar a internacionalização nas suas pesquisas. A questão da língua que eu estava colocando para ti também sempre foi um tema muito caro para nós, né? Porque a gente sempre tentou olhar para as diversas línguas que a gente tem. Agora também a gente tem o isabelino que trouxe o desafio do Guarani para a gente. Então, olhar para a diversidade de línguas que a gente tem, né? E olhar para elas de uma forma, né, que não fosse uma fronteira, um impedimento para a gente, e sim, né, uma possibilidade, uma porta que pode abrir um universo completamente desconhecido para nós. Então, também a gente tem muitas pessoas que não são fluentes em outras línguas, mas mesmo assim, né, a gente faz leituras em inglês, em espanhol, né? Agora tem um isabelino que colocou esse desafio para a gente e a gente topa e vamos para frente. Então, eu acho muito interessante também essa questão trazida pela Eliane. Então, também eu agradeço novamente. Aqui a nossa tinha a Pamela, né, que colocou ali para preencher o formulário para ter depois o certificado. Então, aqui tem o link no nosso chat. E depois a gente vai disponibilizar a gravação da nossa tarde de hoje. Então, eu agradeço mais uma vez as nossas convidadas, a professora Eliane, a Gabriele. Agradeço também quem esteve participando com a gente. Agradeço ao setor de eventos que deu suporte para a gente. E nos encontramos novamente numa outra edição do Diálogos Internacionais, agora em julho. Então, muito obrigada e uma boa tarde para todos e todas nós. Obrigada, Julieta. Obrigada, pessoal. Obrigada aqui pela parceria. Tchau, tchau. Obrigada. Só chamar. Fique bem. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Zaya. Tudo bem contigo? Tudo bem. Tudo bem. Tá bom. Eu não quis fazer pergunta.